Boa tarde a todos mais uma vez. Meus irmãos, já falei para vocês aqui uma vez, só que não sei se muitos têm pegado essa palavra, o sonho e revelação do céu. O sonho que eu tive há pouco tempo aí, quem assiste aí deve ter observado aí eu falando. Havia uma casa velha, um tanque com água barrenta, e 2 homens com as vestes brancas, grande e comprida, falava que aquele que a mais todo mundo falava o nome dele na Bíblia, estava perto de ele se revelar para o mundo. Isso aí quer dizer, meu irmão, é o anticristo. É o anticristo. Então Deus, ele mostra as coisas para a gente em sonhos. Então, quando eu tive esse sonho aí, pouco tempo, o Papa Francisco morreu. E depois que o Papa Francisco morreu, aí veio Otávio Reis, né? Que é o Papa Leão. Então, quem tivesse preparado, quem tiver de pé, fique firme para não cair. Se eu cair do homem levantar de Deus, mas faça para não cair. Porque vai chegar tempo, vai ter muitas leis que vai se levantar na terra contra a igreja de Cristo. Então, a igreja tem que suportar tudo isso. Isso está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Então, tudo que está escrito vai se cumprir. Então, quem não está congregando, quem não está buscando, busca mais ainda enquanto pode buscar, quando pode congregar, que vai chegar um tempo que a igreja vai ser perseguida, vai ser proibida, então os templos ser abertos para as pessoas pregar a palavra. Vai chegar esse tempo. Então as pessoas vão correr de um lado para o outro e não vão encontrar a palavra. Porque vai ser proibido. Aí quem vai botar essas leis pode ser o anticristo, né? Então, as pessoas hoje, nós estamos vivendo um tempo da graça, mas só que muitos não querem, assim, ter essa força de congregar. As pessoas estão se esfriando na fé. Pessoas que às vezes estão muitos anos que estão na igreja, 10 anos, 15 anos, 20 anos ou mais, já é velho já, de banco. E as pessoas não estão tendo o primeiro amor que tinha antes, né? Porque o primeiro amor é quando você se converte ao cristianismo, você tem aquela força de buscar ter conhecimento da Bíblia, saber das histórias do passado, como era antes, o que aconteceu, né? Então você tem essa sede. Quando você conhece tudo da Bíblia, muitas vezes tem pessoas que vai se esfriando, já não vai na igreja direto, vai de vez em quando. E aí, geralmente, quando entra a fase espiritual, se a pessoa não for forte, a pessoa acaba, às vezes, caindo, né? No pecado e em outras coisas mais aí, que afasta do amor de Deus. Que nem aqueles que com essa palavra e saiu da igreja e foi para o mundo, aí não tem força de voltar. Porque pensa assim, eu pequei, eu errei. Se voltar novamente, as pessoas vão ficar me condenando, ficar me julgando. Pensa às vezes diferente, o inimigo bota na mente, né? Coisas para a pessoa, assim, a pessoa não ir buscar. Então, certamente, louvado a Deus, a pessoa tem que se revestir com a armadura do céu, com a cidade ter seu capacete da salvação, para que o diabo fugirá de vós, né? Boa tarde. Então, certamente, o que acontece? O dia fala que o inimigo da nossa alma, ele anda de redor, que nem um leão caçando para tragar. Então, se a gente dá brecha, o que acontece? Ele acaba, às vezes, nos levando para o abismo do pecado e de coisas que não agrada a Deus. Então, se a pessoa tiver vestido com a armadura, ele pode até tentar, mas não consegue. O inimigo, ele não pega no braço da pessoa
leva para o pecado não, ele conduz a pessoa. Então, se a pessoa não tiver revestida, certamente é uma armadilha. E o inimigo tem botado muitas armadilhas no secreto, né? No oculto. O celular é uma armadilha fatal, que pode contaminar o espírito e a alma, se não saber usar, né? Fala, garoto, boa tarde. Boa tarde. Portãozinho ali feito de coroa de moto. O cara manjou, até a cesta ali. Ele me dá a caroa com a florzinha ali, ó. Chama. O céu tá dando comando. Duas coisas eu falo pra vocês. O que Deus quer, o diabo quer. É a alma. Porque o pior inimigo seu não é o ser humano aqui da terra, é o diabo. Porque ele joga, o diabo joga um jogo de xadrez. Quando você se converte ao cristianismo, às vezes você vê lá do mundão, ele bota muitas bandejas para que você venha deixar a fé em Cristo, abandonar Jesus e voltar para a lama novamente, né, que é o pecado. Então ele bota muitas bandejas. Então ele conhece o desejo do coração do homem e da mulher. Ele sabe qual é o ponto fraco do homem e da mulher, o diabo sabe. Porque ele sabe. Porque ele é um ser espiritual, né, que veio do céu, mas ele tem poder, não mais do que Deus. Deus é todo poderoso acima de todas as coisas, né? Mas o inimigo, ele tem os seus mensageiros, os mensageiros que levam às vezes a mulher para a prostituição, levam o homem, né? Então, ele pode ser que ele esteja acorrentado, né? No meio da nossa alma. Ele acha que está acorrentado, esse paninóia. Então, os outros anjos que foi lançado lá do céu junto com ele, ele dá a ordem. Cada anjo caído que está junto com Satanás, né? Que está aqui nessa terra. Tem um anjo, anjo caído, né? Tem um anjo da prostituição, que conduz o homem e as mulheres para a prostituição. Tem um espírito da pombagira, que é mulher que só gosta de homem casado. Ali é para destruir o casamento, destrói o casamento do cara, sai fora. E aí o cara separa da família e fica aí, né? Aí se arrependendo depois que já aconteceu. Onde é um homem que tem sabedoria não cai nessas armadilhas, que é cilada. Então tem o espírito da bebedeira, que eu não vou falar o nome aqui que é não, mas não é muito bom. Não porque eu tenho medo, né? Que eu tenho fé muito em Deus, Deus anda comigo. Então, tem o espírito da pombagira, mulher que só gosta de homem casado, tem o espírito de cachaceiro, tem o espírito de Maria Mulambo, todo espírito ruim tem vagando sobre a terra. Então, cada vício que um ser humano tem na terra é através desses espíritos que as pessoas, às vezes, dão legalidade, né? Esses espíritos. Então, quando as pessoas dão legalidade para esses espíritos, eles entram. E quando eles entram para sair, só o sangue de Jesus tem poder. E aí a oração, né? Que é a chave da vitória. Então, você vê pessoas aí jogadas às vezes na droga, viciado na droga, vira mendigo de rua. Isso é um vício, né? É o espírito, né? Que possui aquela pessoa e aquela pessoa não consegue se libertar. Só liberta com oração, jejum e oração, né? A pessoa é liberta das drogas, da cachaça. Aí liberta. Ou apenas uma palavra ou duas, se for no dia e a hora que Deus quer converter aquela pessoa, salvar aquela vida, Deus salva. Não precisa às vezes nem precisa você pregar muito, uma palavra ou duas, Deus salva aquela alma. Sabe que
Eu tô dizendo isso. Certo dia, chegou um rapaz bêbado mesmo. Só que tá caindo, bêbado mesmo. Começou a falar de Deus. O pai dele é evangélico, a mãe também. Eu conheço, né? Preguei a palavra de Deus para ele. Isso é para uma glória de Deus. Preguei a palavra. Já falei em alguns vídeos meus sobre isso. Preguei a palavra de Deus para ele. Então, quando a pessoa está de coração e corpo aberto para Deus e quer servir a Deus e quer sair do sofrimento, da cachaça, né, de ser humilhado pelas pessoas do mundo, porque a pessoa que anda jogada na cachaça, ele é humilhado por todo mundo. Chega ali num bar, pede uma dose um, pede uma dose a outra, e a pessoa fica ali às vezes desfazendo, humilhando, pisando, né? Então chega um ponto que quando Deus quer uma obra, quer fazer uma obra na vida da pessoa, nada impede. Nem Satanás, nem demônio, nada impede quando Deus quer fazer a obra. Então ele ouviu a palavra, saudei com a paz, abracei ele, se faz memória, foi embora, poucos dias ele se converteu, está livre da cachaça, para uma glória de Deus, está trabalhando já, indo para a igreja. Então quem faz essa obra é Deus, não é nós. Apenas nós somos vasos nas mãos do oleiro. E tem pessoas que às vezes você prega a palavra, prega, a pessoa ouve, mas às vezes não se converte, porque não é o dia, não é a hora, não é o chamado de Deus na vida dele ainda, né? Mas quando a pessoa dá ouvido, que ouve a palavra e guarda na tábua do coração, é pessoas que têm sede de ouvir o Evangelho, têm sede de buscar a salvação, têm sede de Deus, né? Tem sede da justiça, né? A justiça é o que? A palavra de Deus. Então, essas pessoas também é fácil converter o cristianismo, num tempo determinado por Deus. Então, Deus sempre está trabalhando. Testemunho daquela vez da menina que foi curada para uma glória de Deus, né? Deus libertou, né? Tomava remédio controlado. Através da oração, Deus libertou. Tudo para uma glória de Deus. Então, Deus faz a obra na vida das pessoas. E tem outro testemunho, mas não vou dar agora não. Deixa Deus cumprir a obra. Hoje, quando Deus cumprir a obra, eu dou testemunho na vida de alguém. Louvado seja Deus. Joelho no chão, boca no pó, a resposta vem de Deus. Tá fraco? Vai ler a Bíblia, mesmo sem força, cadê? Vai lendo, jejue. Peça para que Deus quebre essa freza espiritual. Olha, você vai na igreja, tá tendo força para orar, tá tendo força para jejuar. E a Bíblia é assim mesmo. O inimigo, ele faz de tudo pra gente não meditar na palavra de Deus. Às vezes quando a gente vai ler a Bíblia assim, a gente pega a palavra de Deus e dá aquele sono, meus irmãos. E às vezes quando você está assistindo ou ali no celular, não dá sono. Só quando você pega a Bíblia, né? Então isso aí é o inimigo que muitas vezes joga uma seta na gente pra gente ter o sono, para ir dormir e não ler a palavra, né? Mas a gente tem que insistir, né? Mesmo com sono, a gente dormindo ali. Estou dizendo a parte do dia, né? E a gente vai lendo, porque senão se desesperta daquele sono. Aí o inimigo está jogando seta pra gente não ler a palavra, né? Mas o sangue de Jesus tem poder, né? Todas as frutas lá do inimigo batem retirada em nome de Jesus Cristo. Porque tem um sono do cansaço, do trabalho, né? E tem um sono espiritual, que é aquele sono quando você pega a palavra para ler, você fica com sono, né? Aquele sono. Já quando você está, boa tarde, a ver assistindo no celular, aí você não dá esse sono. E isso que eu estou falando é verdade, viu? Muitos aí que é cristão sabem que eu estou dizendo isso aí, é verdade. Agora imagina, a Bíblia fala que tem um homem chamado Jacó. Jacó lutou com Deus, Jacó lutou com o anjo. Lá na Bíblia, viu? Já conferir, não sei, lembrar no versículo no capítulo. Então imagine, Jacó, eu creio que naquela antiguidade, naqueles tempos, há milhões de anos, eu creio, né? Os homens, eles eram altos e fortes. Não era que nem os homens de hoje, não, né? Assim, não querendo defamar os homens jamais, tá entendendo, né? Eram uns homens fortes, cheios de sabedoria.
e cheio do poder de Deus, porque um homem lutar com Deus e lutar com o anjo, e a Bíblia fala que quando o anjo deu um toque na, salvasse Deus, um toque na coxa de Jacó, Jacó foi e soltou o anjo, Jacó foi e soltou o anjo. Foi quando o anjo deu um golpe na coxa de Jacó, Jacó soltou o anjo. Aí Jacó disse, enquanto você não me dá a bênção, eu não lhe solto. Aí então Jacó pediu a bênção, que o anjo abençoasse ele, né? Porque esse anjo era o próprio Deus, né? Que veio em forma de anjo. E Jacó lutou com Deus, e Deus lutou com Jacó. Não, Jacó lutou com Deus. Não, Deus lutou com... É isso mesmo. Deus lutou com Jacó. Jacó lutou com o anjo. Porque antigamente, meus irmãos, a igreja tinha... Tem gente que tem intimidade com Deus e de hoje, né? Mas antes o povo tinha mais intimidade. O de Deus também tem muita gente que tem intimidade com Deus. Deus é soberano. Será de vaca. Foi mais pedalar e seguir assim, bastante forte, ver a natureza. O amor de Deus no ser humano na terra é incondicional. Né? Mesmo que as pessoas venham te abandonar, tua mãe, teu pai, os teus irmãos, os teus amigos, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus faz presente, onde você for, onde você está, Deus faz presente. Sempre, quando for viajar, ore, né? Nunca saia sem orar. Peça proteção a Deus. Porque Deus, Ele nos livra, né, de tudo que é mal na terra. Até quando a gente está trabalhando, no nosso trabalho a gente está em espírito, né? É importante estar em espírito, glorificando a Deus. A Bíblia fala que está atrás de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Então, glorificar a Deus não é só numa casa de oração, não. Não é que você está em qualquer lugar, você glorifica a Deus, né? Tanto numa casa como na casa de oração, em qualquer lugar que você esteja, né? Porque tem pessoas que não querendo agravar a todos, tem pessoas que glorificam a Deus só na casa de oração, né? Mas Deus é tudo da nossa vida, Ele é o principal da nossa vida, é o Rei. A gente tem que chamar por Ele 24 horas, mesmo se o nosso celeiro está cheio, não falta nada. No nosso lar a gente tem que clamar a Deus, chamar por Ele 24 horas. Esse que nos guarda a saída, entrada e chegada. Porque a partir do momento que você, louvado seja Deus, sai da sua casa, o pai de família, a mãe de família, o jovem, a menina, o menino, aí mano, que você sai da sua casa, que vai para a rua, para qualquer lugar que você esteja, você está correndo isso tudo. Você corre risco de uma bala perdida, de um carro desgovernado, você corre risco de alguém confundir você com outra pessoa, que no mundo, cada um ser humano tem um clone na terra, sabe disso, né? Então sempre tem uma pessoa que parece com você. Então não só vai ter a diferença porque algum detalhe que uma pessoa tem no corpo, vocês não tem, né? Às vezes o que vale é o documento, né? Às vezes a pessoa parece com você, mas o nome não é igual. O nome pode ser igual, mas a assinatura não é. Então o que voga é isso, né? Então é desse jeito. Então Deus dá livramento que nem você vê. Então nós temos que agradecer Ele 24 horas. Por dia, de noite. Agradecer a Deus pelo deitar, pelo levantar, por respirar, por ter saúde, por ter a força para trabalhar e a coragem. E agradecer a Deus também pelas conquistas, né? As coisas materiais e as coisas espirituais que vêm de Deus, né? Tem pessoas que é sábio, já conversei, né, com o meu patrão, ele é um homem muito sábio, ele tem um entendimento da palavra de Deus, ele conhece a voz de Deus. Ele é muito sábio, é cheio de sabedoria ele.
Tem muita gente que é experiente, viu? É experiente no Evangelho. Muito bom isso, né? Deus continua abençoando essas pessoas. A terra dos gigantes. Sempre eternamente. Boa tarde. Todas as perguntas que eu fiz ele uma vez, ele respondeu. Muito bom isso. Se você tiver alguma preocupação, algo assim, você no momento entra no seu quarto, ora, joga o joelho, ora, né? Lê os salmos, lê o Salmo 91, lê o livro de Salmos, outros versículos também da Bíblia, né? É muito bom, né? Tem um livro de Salmo que é muito bom, né? Salmo 23, se não faz memória, você é meu pastor, nada me faltará, né? Andar pela vereda da justiça, me conduz por águas tranquilas, me faz memória. Da praia de se é meu pastor, nada me faltará, porque o nosso pastor é Deus, né? Nada nos falta, né? Ele sempre nos dá sabedoria, nos guia. Quando a gente está desempregado, Deus abre as portas, né? Deus nunca deixa ninguém desamparado, né? Mesmo, você sabe que todos nós seres humanos que moram dentro da cidade, quando chega o ponto do homem estar desempregado, tem luz para pagar, tem água, tem feira para fazer, tem bujão para trocar, quando seca. E Deus sempre Deus abre uma porta de escape, né? Deus sempre prepara algo. Nunca deixa você ficar sem pagar os seus débitos, as suas contas. Ele nunca deixa ninguém desamparado. Então esse Deus ele é maravilhoso, né? Na nossa vida. É importante Deus na nossa vida é sempre, né? Mesmo se você está trabalhando, mas sempre clama a Deus. Porque o verdadeiro adorador adora o Pai Espírito de verdade. Em tempo e fora de tempo, né? Em tempo e fora de tempo. Porque tem pessoas que às vezes só buscam a Deus como na prova, né? Não vai ser às vezes quando está na prova, né? Quando as coisas melhoram, que às vezes tem um carro, tem uma moto, tem um transporte, tem a sua casa, não paga aluguel. Não agravando as outras, tem pessoas que já não lembram mais de Deus, né? Já não buscam mais, já não lê mais. Então Deus para nós é tudo. Quem cria nossos filhos? Deus. Apenas nós só dá o alimento, né? Mas quem cria é Deus. Deus é quem dá saúde. Quando está enfermo, Deus dá saúde. Quando está triste, Deus dá alegria. E é assim. Assim que Deus cuidou de nós, Ele cuida dos nossos filhos também, né? Então a gente tem que sempre estar em oração, sempre em vigilância, né? A tecnologia tem se multiplicado na face da terra. No dia de Paulo, tudo que foi falado na Bíblia está se cumprindo hoje, né? Sobre a tecnologia que ia multiplicar sobre a terra. Você vê o ser humano criar um robô, né? Que fala, anda, né? Um boneca de silicone, fala, anda. Então, isso nós estamos vivendo o fim da era. Essa era é a era da tecnologia. Quando a tecnologia ainda está avançada hoje, já está no final. Jesus disse, pode passar os céus e a terra, mas essa geração não é de passar, né? Tudo é de se cumprir na face da terra, né? Então, quem estiver ligado no alto, vai receber a sua recompensa, né? De ter vencido tudo aqui na terra. Vou encerrar o vídeo, por glória de Deus. Fazer mais outro, gravar mais outro. Só agradeço a todos que me seguem. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que Deus guarde a entrada, a saída e a chegada de cada um de vocês. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão saindo do trabalho para almoçar. Aqueles que estão viajando, aqueles que estão indo atrás do emprego. Que Deus abra as portas, né? Que a Bíblia fala que a porta que Deus abre, Ele não fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A que Deus fecha, ninguém abre. Você tem a chave de Davi.
Então, que Deus visita os necessitados, as viúvas, os órfãos, né? Os pais de família que estão desempregados. Que Deus venha abrindo a porta para aqueles que necessitam trabalhar para alimentar a sua família, a sua casa, seu lar. Em nome de Jesus, que Deus guie através da sua luz, que a sua luz é vida para nós, né? A palavra de Deus é um alimento espiritual para o nosso corpo, para a nossa alma, né? Louvado seja Deus. Porque o nosso corpo se alimenta do alimento terreno, né? Mas a gente tem que se alimentar da palavra espiritual do céu, que é a Bíblia, né? Então, quando você lê a Bíblia, você está andando com Deus. Por que está andando com Deus? Você está carregando a palavra de Deus dentro do seu coração e na sua mente. Então, é uma brindagem. Louvado seja Deus que está na sua mente e no seu coração, para aqueles que lê, né? E aqueles que não lê, certamente estão vazios, né? Estão vazios, que nem uma peneira. Como você vai botar uma peneira para, louvado seja Deus, para pegar um peixe, uma peneira fina, né? Você vai pegar um camarão no rio ou uma piaba, piaba não vai pegar porque ela é rápida, ela vai embora, né? Mas o camarão você consegue pegar na peneira, mas uma piaba não, que ela nada mais rápido, né? Mas a areia, quando você bota na peneira, certamente ela cai embaixo, a areia fina, em cima fica os grãos, né? Então a gente tem que estar sempre em vigilância, porque nós não sabemos nem um dia nem a hora que Jesus vai voltar para buscar a igreja remida com o sangue do Cordeiro. Muitos povos mais antigos, mais velhos, naquela antiga idade, eles diziam, todo mundo dizia que Jesus vai voltar e nunca voltou. Todas as profecias mesmo estão se cumprindo, né? Quando se cumprir toda essa profecia se cumprir, né, o que falta aí para a profecia se cumprir, pelo conhecimento que eu tenho um pouco, né, pela misericórdia de Deus, o que vai acontecer toda a profecia se cumprir, aí vai ter guerra, rumores de guerra, tem um acordo de paz, que a Bíblia fala que o anticristo ele vai fazer um acordo de paz por 3 anos e meio. Aí depois ele quebra esse acordo de paz, né? Aí a Bíblia fala que você paz e segurança, vai vir uma repina destruição sobre a face da terra, né? Aí então vai ter rumores de guerra, mas por ainda não é o fim, né? Então eu creio que para a igreja de Cristo ser arrebatada, primeiramente que o que vai vir na terra, eu creio, né? A igreja que ser arrebatada, primeiramente o que vai vir na terra vai ser o carimbo da besta. Quando vir o carimbo da besta, a igreja ela vai passar por o início da tribulação, o início, né, das dores. Então, ali pelo clamor dos servos, das servas, que quando o anticristo ele quando ele sentar lá em Israel e dizer que é Deus, que ele vai ser o único governador, vai governar todo o império da face da terra. No caso, não vai existir mais presidente, né? Ele vai estar como governador do mundo inteiro. Então eles vão por leis, louvado seja Deus, que todas as igrejas vão ser fechadas, entendeu? Porque eles vão querer que as pessoas sirvam só uma religião só. E a religião só que eles querem é uma religião que não leva o homem a Deus, né? Que leva à destruição, tanto do espírito como da alma, né? Então, quando chegar a esse ponto, a igreja vai ser perseguida. Então, muito tempo vai ser fechado, vai ser proibido pregar a palavra nas casas de oração, vai ser proibido pregar a palavra em praça pública, né? Vai ser proibido pregar a palavra pelo WhatsApp, pelo Messenger, que seja por estragão, o que for. Então, quando chegar essas ordens aí sobre a face da terra, vai ser uma perseguição enorme. Então ele vai passar pelo começo da tribulação. Assim que nem Deus tirou Ló e essa família de Abraão da cidade de Sodoma e Gomorra, mas essa esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Deus também, 8 pessoas entrou na arca, né? Que foram escolhidos por Deus, Deus salvou do dilúvio. Então será também no dia da vinda do Filho do Homem, né? Ele vai separar aqueles que estão em santidade com Ele, que guardou seus mandamentos, sua lei. Louvado seja Deus, necessariamente não vai ser ferido, não vai ser carimbado pela besta, não. Porque aqueles que têm, louvado seja Deus, a marca do Espírito Santo de Deus, a marca de Deus,
certamente o inimigo não vai pôr uma marca, não. Deus não vai deixar ele pôr uma marca, não. Pega a visão de águia, viu? Mas aqueles que estão desapercebidos, que querem só curtir farra, curtição, festa, e não busca a Deus e não tem conhecimento nenhum da palavra, esses são os primeiros a ser enganados pela besta, né? Vão ser carimbados, porque não tem conhecimento da estrutura bíblica, né? Porque o inimigo, ele distorce a palavra de Deus como mentira, né? No caso, ele vai pregar a mentira e o povo vai achar que é verdade. E a verdade, o povo vai achar que é mentira, né? Então, a mesma coisa é as coisas espirituais do céu. Tem pessoas que não conhecem a Deus ainda, não entendem os mistérios de Deus. Por quê? Essas pessoas, elas estão com o espírito do mundo. Estão com o espírito do mundo. O espírito do mundo é aquela pessoa que não foi liberta das práticas pagãs, né? Não foi liberta do paganismo, não se arrependeu de novo, não nasceu nem da água do Espírito, então não tem como elas crer nas coisas espirituais do céu, só crê nas coisas terrestres da terra. Então a gente que é cristão, quem lê a Bíblia entende, a gente entende o que é de Deus e o que não é de Deus. E quem não tem conhecimento vai ser o que? Enganado. Então, hoje as pessoas acham que para elas o mundo nunca vai acabar. Pega a visão de águia. Essas pessoas que há dias atrás, ou um mês, ou dois, ou um ano, ou 2 anos, ou 3 anos que estavam entre nós, eles achavam que o mundo não ia acabar para eles. Mas muitos estão na sepultura, aguardando o dia do julgamento, né? Então é melhor você amolecer o coração para Cristo, louvado seja Deus, entregar sua vida para Cristo, do que você ficar com o coração duro para Cristo e pensar só em farra, em curtir. Sendo que a morte um dia vai chegar para todos, seja para o cristão, seja para aqueles que não é cristão, a morte vai chegar para todos um dia. Então, aqueles que já partiram, louvado seja Deus, que não está entre nós, quantas vezes eles já ouviram a palavra de Deus, alguém já não convidou para ir numa casa de oração, que às vezes ele recusou aí, às vezes até zombou, louvado seja Deus, e muita gente até criticou. Então, louvado seja Deus, para ele a porta da graça foi fechada, mas para os que estão vivos, tem oportunidade, a porta da graça está aberta, né? Todos os anos nasce gente e morre gente, louvado seja Deus, e o povo não compreende ainda que o único caminho, a verdade é Cristo. As pessoas ainda não botou isso no coração, as pessoas estão com o coração duro, de pedra, para Deus, né? Já para as coisas pagãs deste mundo, as coisas que não levam o homem a Deus, as pessoas estão de coração aberto. Então, o único que leva o homem a Deus é a palavra. Vá sempre pela Bíblia. Se tiver ensinos que não batem com a Bíblia, não siga esses ensinos. Eu sempre já falei, espiritismo, em casa de feiticeiros, que no passado é feiticeiro, hoje no presente é curador, não vá nesse lugar, não vá em lugares que precisa jogar carta, para saber o seu futuro. Isso aí é coisa diabólica, tudo isso é diabólico, né? O feiticeiro, porém, só faz o mal. Como é que as pessoas que não têm Deus no coração, vai numa casa de um feiticeiro, pessoas que estão lutando contra a carne e o sangue, né? Faz o mal para as pessoas, faz obras para destruir a vida das pessoas na terra. Então é pessoas que não têm sabedoria, pessoas que nunca leram a Bíblia. Quando a pessoa lê a Bíblia, que a Bíblia é a revelação do céu, a Bíblia relata tudo sobre isso aí, que Deus condena esses tipos de ambiente que nós não devemos andar. Louvado seja Deus. É candomblé, é todo esse tipo de coisa que não leva o homem a Deus, muitos estão seguindo, né? E naquele grande dia vão ver a verdade, e certamente vão ser tarde demais, porque o arrependimento para as pessoas se converterem, entregar seus caminhos para Cristo até agora em vida, né? Porque desceu a sepultura, segue o juiz. Mas certamente Deus já não pode fazer mais nada, né? Eu agradeço a todos pela rica oportunidade que Deus me deu, né? Tá nessa tarde aqui fazendo esses vídeos para vocês. Força total, Deus no comando como sempre, amém?